Tem flamenguista vivo? Depois do jogo de ontem, pode passar longe do cardiologista, porque o seu coração está em dia. Antes disso, meu nome é Guilherme Cunha, este é o canal do GF Cunha. Já se inscreva, deixe o seu like, acompanhe este canal maravilhoso, ajude a crescer, já divulga, compartilha com seus amigos, familiares, com a vovó, com o periquito, com o cachorro, todo mundo. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Ative o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo. Segunda, quarta e sexta, você já sabe, é dia de vídeo aqui no canal do GF Cunha. Bom, teve torcedor indo parar no hospital, hein? Teve torcedor. Eu tenho certeza que algum flamenguista foi parar no hospital, hein? Que sufoco, mas deu o Mengão. Sim, o Flamengo venceu a equipe do Deportivo Táchira e neste vídeo vamos falar de todos os brasileiros que venceram nessa primeira rodada. E teve um que perdeu também, né? Teve um que perdeu. Mas vou dissecar, falar um pouquinho sobre os brasileiros na primeira rodada da Copa Libertadores de América. Terminou ontem, viu, essa rodada, primeira rodada da fase de grupos, com muitos duelos interessantes, inclusive duelos entre brasileiros. Vamos falar disso. Antes, vamos falar primeiro dos jogos que aconteceram anteontem. O São Paulo foi a campo contra a equipe do Talleres. Sim, a equipe do Talleres lá em Córdoba. Vou falar para vocês, hein? Joguinho feio. O jogo foi feio. Não foi mais uma partida, mais uma, né? Uma partida que não foi boa da equipe do Zubeldia, que balança no cargo. Inclusive, tem a sombra do Dorival Júnior, pelo histórico que ele tem com a torcida do São Paulo, inclusive no último jogo no Morumbi. O Dorival teve o seu nome cantado e Zubeldia foi vaiado pela torcida, ou seja, tá ficando impaciente, né? Muitas vezes via-se o técnico do São Paulo sendo defendido por falar do elenco, faltam contratações, faltam reforços de peso, o desempenho dos jogadores não estão sendo à altura também, contratações vieram, tem peças agora para se fazer um time melhor ou jogar melhor do que vem jogando. Só que não mostrou nenhuma evolução, hein? Não mostrou nenhuma evolução. A equipe do São Paulo basicamente estagnou no trabalho do Zubeldia. E hoje eu vejo que deve estar chegando ao fim esse ciclo. Acho que o São Paulo tem sim que pensar no novo treinador. E a partida de ontem foi clara, né? Mesmo o São Paulo vencendo, pode ter o respiro da vitória, só que o desempenho deixou a desejar. É visto que a equipe paulista é melhor que a do Talleres, sim. Deu para perceber a diferença técnica dos times em campo, só que poderia ter sido muito mais, né? Teve o gol do Caleri, anulado, só que depois, no finalzinho, né, no segundo tempo, saiu o gol do Alisson, que decretou a vitória. Mas não precisava passar por todo esse sufoco, né? Não precisava, algumas vezes, tomar pressão da equipe do Talleres no final da partida. E não foi uma atuação boa, né? Desde o Paulista já foi contestado pelo trabalho do técnico Zubeldia. E agora ele não se ajuda, né, cara? Isso aqui é o pior, né? Ele não se ajuda. Percebe-se que a equipe do São Paulo... Se você pegar o elenco, por exemplo, o time titular do São Paulo, vamos pegar o time titular contra a equipe do Talleres, foi Rafael no gol, Ferrarese na lateral, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Luiz Gustavo, Oscar, Cedric Soares, Ferreirinha e o Caleri. Não é um elenco ruim, Só que, mesmo o jogo saindo fora de casa, tem a pressão da estreia. O São Paulo tem time para vencer melhor a equipe do Talleres, de pressioná-los, mesmo estando fora de casa, de criar mais oportunidades de gol, de ter jogadas, assim, por exemplo, meio de campo do São Paulo, aconteceu a mesma coisa que com a equipe do Fortaleza. No vídeo, se vocês passarem um pouquinho, antes, né, que eu gravei depois da derrota do Lyon para o Racing, lá no estádio do Castelão. Meio de campo muito espaçado, muitas vezes isso obriga o jogador a fazer um chutão, a buscar uma bola mais longa, e muitas vezes mata a armação do time, tendo jogadores de muita qualidade no passe, como é o caso do Luiz Gustavo, como é o caso do próprio Oscar, como é o caso do Alisson. E o Luciano, inclusive, ficou no banco aí nesse jogo, uma coisa interessante. Mas estreia com vitória o São Paulo,
só que poderia ter sido melhor, né? O desempenho poderia ter sido melhor. Agora, vamos falar do duelo brasileiro que teve nessa rodada, Bahia e Inter. Jogo bom, viu? Bom jogo. Duas equipes que... O Inter, sim, eu acho que o Inter tem uma equipe melhor que o Bahia, hoje tem um elenco melhor que o Bahia, briga até por mais coisas, só que o Bahia se impôs. O Bahia também pressionou jogando em casa, teve muito mais volume na parte ofensiva, conseguiu levar muito perigo ao gol do Antony, que o Antony está jogando, né? Porque o Rocher se machucou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Só que você percebeu que aquele negócio, o trabalho do Rogério Ceni no Bahia, para mim, tem que ser mais falado por conta da evolução que o time teve na sua mão. Uma grande partida do Jean Lucas, que foi coroado com um gol. Gostei também da atuação do Caio Alexandre no meio de campo. Você percebe que o time do Bahia troca passes muito bem. É um time que, além do entrosamento, tem a qualidade no meio de campo que também melhora quase que 100% a armação do time. Fora que tem um ataque muito bom também com o Eric Pulga, que é um jogador que eu gosto bastante, que ano passado se destacou no Ceará, esse ano contratado pelo Bahia, se destacou no Campeonato Baiano, e para mim tem tudo para ser um dos grandes nomes do Bahia na Série A. Só que aí parou no Inter, que até a postura pode ter sido diferente do que a gente costuma ver. Foi um time que jogou mais na parte recuada, né? Foi melhor na parte defensiva, porque estava jogando fora de casa contra uma equipe que tem como característica a imposição, a pressão, o jogo de posse, né? Que é um dos pilares do trabalho do Rogério. Só que o Inter conseguiu se defender muito bem, mesmo tendo tomado um gol, conseguiu tirar um pouquinho do perigo do ataque do Bahia, fazendo com que o Antony, quando trabalhasse bem. Tanto que, como eu falei, teve muito volume da equipe do Bahia, tiveram 21 chutes ao todo do ataque, né, do time do Bahia. Só que foram 7 no gol. 7 no gol. Por exemplo, o Inter teve 8 chutes, só que 5 foram no gol. Só teve 2 chutes desperdiçados. O Bahia teve muito mais. Teve essa imposição que a gente vê que é comum no time do Bahia, só que a precisão faltou bastante. Porque se esse volume muito grande de chutes fosse transmitido em gols, teremos um placar muito elástico lá na Arena Fonte Nova. Só que parou também um bom goleiro que é o Antony, e mesmo o Rohel, achei que o Rohel falhou no gol do Jean Lucas, ele entrou, né? Esse aqui é o negócio. Jogou o Juninho, depois entrou o Rohel que virou reserva mesmo. É um jogador que eu particularmente eu gosto, mesmo que seja muito lento, um zagueiro muito lento, a gente sabe que tende a ser problema, mas tem um posicionamento muito bom e tem uma saída de jogo muito legal também, uma saída de bola muito legal. Só que nesse jogo foi mal, entrou bem mal, falhou no gol do Jean Lucas e basicamente quebrou, né, o sistema defensivo do Inter. Esse gol fez com que o Inter se expôsse cada vez mais, mesmo assim tomando alguns contra-ataques, mas foi recompensado depois com um golaço do Valência, depois de uma jogada que o Aguirre emendou um chute, uma curva na bola, e aí um chute muito bonito, por sinal, e sobrou para o Valência empurrar para as redes. Uma partida que foi com uma outra característica, mas mostrou que o time do Inter pode variar de cenário em cenário, jogo após jogo. Um time que consegue jogar tendo a sua principal característica também a imposição, também a pressão, o gosto pela posse da bola, mas se consegue jogar sem ela. Se o jogo se desenhar para que o Inter consiga se defender melhor, ele vai conseguir se defender, como foi no jogo, por exemplo, contra o Flamengo, que o Inter tomou uma pressão gigantesca, mas também conseguiu sair para o jogo no segundo tempo. Só detalhando um pouquinho mais na equipe do Bahia, eu gostei da partida do Ronaldo, viu? O Ronaldo, o goleiro que vem sendo criticado pela torcida, inclusive numa falha que ele teve no último jogo na Copa do Nordeste, um 3-2, que o Bahia quase entregou o jogo, ele até falhou em um dos gols, contra o CRB, se eu não estou enganado. Só que hoje ele foi seguro, hoje ele foi bem. Quando exigido foi bem, e vamos ver se solidifica como titular. Para mim, o titular ainda é o Marcos Felipe, é um goleiro que eu gosto bastante desde a época de Fluminense. Só que o Ronaldo entrou bem, ainda mais num jogo muito grande, né? Uma pressão muito maior como um jogo de Libertadores.
Agora, falando para mim do meu palpite para campeão da Libertadores, a gente vai falar de um time que, vou falar para vocês, começou a temporada cambaleando, perdeu a final do seu campeonato estadual, vocês já devem saber de quem que eu estou falando, né? Só que vence na Libertadores, é um time que a camisa pesa nesse tipo de competição, que é o Palmeiras. Para mim, o Palmeiras reúne condições, sim, de ser campeão. O pessoal dorme um pouquinho no Palmeiras por causa do início lento de temporada, só que é um elenco vencedor. É um elenco muito acostumado a jogar com pressão e chegar até a final. Só se lembrar no próprio Campeonato Paulista que o Palmeiras chegou a ficar de fora da zona de classificação, só se classificando mesmo na última rodada, depois de uma vitória sobre o Mirassol. Então, mostra que é um time que na pressão se sai bem. Na pressão é um time que consegue resolver. E resolveu. Precisou de um golzinho no final. Um golzinho do Richard Rios no final. Mas venceu. Venceu e se assemelha bastante com a campanha de 2021. Na qual o Palmeiras foi campeão também. Começo de ano conturbado. Depois de uma derrota para o maior rival do Campeonato Paulista, na final. Começa o ano jogando mal. Chega na estreia, inclusive no Peru, contra um time peruano. Naquele ano foi contra o Universitário e esse ano foi contra o Sporting Cristal. E conseguiu uma vitória com gol no finalzinho também, no último minuto. Não estou falando que vai ser a mesma coisa, até porque a gente sabe que futebol é uma caixa de surpresas. Só que é um time vencedor. Não tem como descartar a equipe do Palmeiras, que além de ter um elenco muito bom, tem um técnico que é muito bom, que é o Abel Ferreira. E é um time acostumado a grandes momentos. Como eu falei, é um time acostumado a grandes momentos, a passar aperto nos finais de partida e conseguir dar a volta por cima, chegar numa final e conseguir jogar bem essa final, mesmo que a final do Paulista não tenha sido boa. A final de Libertadores, a última que o Palmeiras disputou contra o Flamengo em Montevidéu, foi vencida num lance individual, num erro da equipe do Flamengo, no finalzinho com o Daverson fazendo gol. Quem imaginaria o Daverson fazendo aquele gol? Só que você percebe que é um time vencedor. Eu não descarto o Palmeiras. Não acho que é o principal favorito. Mas se fosse para apostar em alguém hoje, eu apostaria no Palmeiras. Não foi uma grande atuação do Palmeiras. Estava empatando, estava 2-2. Teve um gol do Estevão no início do jogo, no primeiro tempo. O Palmeiras saiu na frente. Depois teve o Piquerez de pênalti no finalzinho, também para virar o jogo. E logo depois tomou o gol de empate. E o Richard Rios tendo que fazer o gol no final. Só que é um time vencedor. Não tem como descartar a equipe do Palmeiras. Eu não consigo descartar a equipe do Palmeiras. Vocês viram que eu pulei um jogo, né? Eu vou falar dele agora. Botafogo contra Universidade de Chile. O Botafogo decepcionou, hein? Decepcionou. Depois de uma boa partida contra a equipe do Palmeiras, achei que fosse se manter na partida contra a Universidade de Chile. Estreia em Libertadores, atual campeão da competição. Foi lá para o Chile e perdeu, hein? Perdeu. 1-0, podia ter sido mais. Só que o Botafogo teve a bola, mas não criou nada. Pouquíssima criatividade. Jogadores muito mal. O Matheus Martins, mais uma vez, mostrando inconstância, né? É um jogador que, quando começa de titular, não tem o mesmo impacto do que quando vem do banco. Eu prefiro muito mais o Matheus Martins vindo do banco. Ele, como titular, ainda não rendeu pelo Botafogo. Já tinha vindo de um Carioca abaixo e continua a temporada mal. É um jogador que tem qualidade. Por exemplo, teve o Santi Rodrigues, que também é um jogador que veio muito badalado, veio da MLS, só que não fez uma boa partida. É um jogador que é uma das esperanças técnicas desse time do Botafogo. Teve o Marlon Freitas, que para mim foi muito bem contra o Palmeiras, só que hoje ontem, né, foi muito mal. Mais uma vez, esse time do Botafogo mostra problemas. Não acho que o início do ano possa ser parâmetro para o restante da temporada, porque o Botafogo no ano passado, se a gente lembrar, jogou a pré-Libertadores, inclusive perdendo jogos de ida, iniciou mal a fase de grupos e conseguiu dar a volta por cima. Só que esse ano vai ter o aporte financeiro que teve na última temporada?
porque já tivemos aí um transfer ban que caiu para o time do Botafogo, por conta de dívidas de contratação, caiu já o transfer ban. Só que aconteceu, foi uma realidade. Se no decorrer do ano a gente souber de mais alguma contratação que não aconteceu, não ornou, e depois vem transfer bans, como é que vai se segurar? Como é que vai se manter esse time? A ver. Igor Jesus também falando no final, expulsão infantil, sucumbiu à pressão, e você não pode perder para um time que tem Lucas Diorio no comando de ataque. Pô, pelo amor de Deus, o Botafogo perdeu para um time que tem Lucas Diorio com gol do Diorio ainda. Diorio que, quem não sabe, jogou no Atlético Paranaense, um centroavante muito limitado. Inclusive, pertence ainda ao Atlético Paranaense, está emprestado aqui para a Universidade de Chile. É preocupante esse início de temporada do Botafogo. Vamos ver como é que vai ser no decorrer da temporada. Eu tenho uma expectativa de evolução, mas mesmo assim é difícil. E agora falar para mim do jogo mais emocionante da rodada, o Flamengo. O Flamengo foi até a Venezuela jogar contra a equipe do Deportivo Táchira. E, rapaz, foi mais difícil do que pensamos, hein? Foi mais difícil do que pensamos. Teve a imposição da equipe do Felipe Luiz. A gente viu o Flamengo com mais posse de bola. Só que não conseguia penetrar, não conseguia entrar na defesa, né? Não conseguia abrir caminhos na defesa do Deportivo Táchira. Uma linha de 5 muito bem montada, inclusive. Não conseguia entrar, não conseguia criar e tentava pelas pontas. Achei um abuso de cruzamentos, inclusive, viu? Uma coisa que pode ser preocupante. Ainda mais com a entrada do Juninho, mesmo que o gol tenha sido de bola aérea, foi um abuso gigantesco dos cruzamentos, e é um time que tem qualidade para criar com a bola no chão. Fazer aquela jogada, né, característica, conseguir uma jogada de linha de fundo, cruzamento nas costas do último marcador, só esses cruzamentos, porque tem qualidade sim o Flamengo para conseguir armar, ainda mais com passes dentro da grande área, que é uma coisa que já mostrou que pode acontecer. Mas, rapaz, que suadouro, viu? Que suadouro. Precisou de uma jogada individual do Everton Cebolinha na esquerda, cruzamento para o Bruno Henrique, escora de cabeça, e aí o Juninho vem entrando muito bem no jogo, inclusive. Gosto muito do Juninho, é um jogador que merece mais amor pela torcida do Flamengo. Um jogador muito esforçado também, mas bom tecnicamente, não é só esforçado. Gol dele de peito, gol bonito. Só que no final, meu amigo, quase saíram 2 gols da equipe do Deportivo Táchira. O Rossi pegou uma defesa gigantesca do Rossi. O atacante do Táchira saiu cara a cara com ele. Ele fez uma grande defesa. Inclusive, destacado da equipe do Táchira, o Sadiomo, viu? Pequenininho, camisa número 8. Bom jogador, viu? Caía tanto pelas pontas. É muito ativo na esquerda e na direita. Bom jogador, viu? Fique de olho. E depois uma bola na trave. Que ele tirou com o olho, né? Ele olhou para a bola e tirou com o olhar. A bola acabou batendo na trave. Rapaz, não precisava, hein? Não precisava tomar esse sufoco todo. Mas venceu. Venceu bem, mesmo que não tenha sido uma das melhores atuações. Conseguiu pressionar, conseguiu criar muito de fora da área, com poucos chutes, mas com muito toque, muita qualidade. Esse time do Flamengo tem muita qualidade para armar jogadas, mesmo que não consiga entrar na defesa como não conseguiu na linha de 5 da equipe do Táchira. É um time que tem muita qualidade. Vai brigar sim pelo título, não sei se vai ganhar a Libertadores, mas é o meu palpite para campeão brasileiro, inclusive. Esse vídeo está muito longo, tem que acabar. Mas só falando, o Flamengo venceu a equipe do Táchira. São esses os brasileiros da Libertadores. Eu só falar da Libertadores porque esse vídeo está muito longo. Mas, sexta-feira, não esqueça, tem conteúdo aqui na segunda-feira, né? Porque esse vídeo está indo na sexta-feira. Na segunda-feira, não esqueça que tem mais conteúdo aqui para você no canal do Gui F. Cunha. Se inscreva, hein? Tem um conteúdo muito bom te esperando. E é isso. Até segunda. Um grande abraço. Muito obrigado pelo seu acesso.